Às vezes, eu acho que eu fiz algo que eu ainda não fiz. Eu fico na dúvida de certas coisas. Tudo bem que a minha rotina é puxada, o cansaço tem horas que pega e pega para valer. Mas até quando isso é normal? Esse tipo de esquecimento é normal? Quando é que isso pode indicar algum problema? A gente vai saber isso juntas agora no quadro de saúde do Novo Dia. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui ao vivo no estúdio o Dr. Alexandre Coelho Marques, neurologista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Marcela. Bom dia, telespectadores. Tudo bem? Doutor, já falei o que acontece comigo, tipo cavando consulta agora, né? Não é isso, não. Eu quero saber o seguinte, quando a gente fala de esquecimento, eu atrelo muito essa rotina muito puxada que a gente tem hoje em dia, muito estresse, muita coisa. Então, é tanta coisa na cabeça que, às vezes, a gente acaba esquecendo, dando uma pane ali. Isso é normal ou até que ponto isso é aceitável? Marcela, hoje em dia, né, com a vida moderna, com a quantidade enorme de informações que nosso cérebro tem que lidar, é super comum a gente cometer alguns esquecimentos pontuais. Isso é normal, porque é difícil o nosso cérebro acompanhar as informações que vêm da internet, que vêm da televisão, que vêm do mundo moderno. Então, nosso cérebro ele não foi criado para conseguir lidar com esse conjunto e com essa velocidade de informações. O fato é que pequenos esquecimentos na vida das pessoas é comum. O problema é quando esses esquecimentos interferem no jeito de funcionar, no funcionamento da pessoa. E interferem no trabalho, na vida do dia a dia, na vida familiar. E isso pode gerar algum tipo de transtorno, algum tipo de problema que a gente pode começar a pensar em algum tipo de doença. Quando a gente fala em esquecimento, para nós, leigos, a gente fala assim, é para o pessoal mais velho, aí vem o Alzheimer, vem a demência senil. Para os mais jovens, isso também pode aparecer, esse esquecimento que pode indicar algum problema, alguma doença? É muito menos provável, Marcela, que o esquecimento num paciente jovem seja uma doença. É muito mais frequente isso ser secundário, por exemplo, a algum transtorno de humor. A pessoa está mais ansiosa, está tendo algum tipo de depressão, está passando por uma situação ruim na vida. Então, é muito provável que a consciência, que a percepção se volte mais para dentro do que para fora do mundo. Então, quanto mais eu estou prestando atenção no meu interior, nos meus problemas, no que eu tenho para fazer no dia seguinte, nos problemas que eu passei no dia anterior, é mais comum que aconteçam os esquecimentos, as falhas de memória, porque a minha percepção não está no aqui e no agora, não está no presente. Doutor, já tem mensagem chegando? Sérgio, de Taubaté, ele pergunta o seguinte, tive Covid, fiquei um pouco mais esquecido. Isso tem relação? Pode ser uma sequela, doutor? Pode. Os estudos do Covid mostraram para a gente que as sequelas neurológicas são bastante comuns. A gente tem alguns dados da literatura que mostram que os pacientes que tiveram Covid, eles têm em torno de 50% desses pacientes no pós-Covid que têm alguma alteração de memória. Então, comete falhas, o cérebro fica mais lento, a percepção fica mais lenta. E esses sintomas podem durar em torno de 12 meses. Mesmo quando a Covid foi algo leve, assim, não foi aquele caso mais sério? Exatamente, essa é a nossa grande surpresa. Quando o paciente tem um COVID mais leve, a gente pensava anteriormente que esse quadro seria mais brando, que o paciente não tivesse grande transtorno no pós-Covid. Mas aí a gente percebeu que cometemos um engano na literatura. A gente percebeu que no pós-Covid leve, esse paciente ele também pode ter alguns transtornos da memória e também transtorno do humor, ansiedade, depressão. Então isso também pode acontecer. Tem algo que a gente possa fazer para essa questão da memória, do esquecimento, seja por Covid, uma sequela? Tem algo que a gente possa tentar trabalhar no nosso cérebro para que a gente possa tentar reverter essa situação? Marcela, a grande verdade é que o tempo é o maior aliado. Então, acontece que com o passar 2 meses, o nosso cérebro ele vai conseguir se reestruturar e reduzir aquela inflamação que o Covid deixou. Porque a gente entende que o Covid é um vírus que tem grande tropismo, grande aptidão pelos neurônios, né? Tanto é que muitos dos pacientes eles perdem o olfato e esse é o primeiro estágio do neurocovid, é o Covid chegando na parte olfatória, que faz parte do cérebro. Então, é comum isso acontecer. E o que eu posso fazer com isso? Eu tenho os esquecimentos. Eu tenho que ativar a minha cognição, eu tenho que buscar fazer coisas novas,
eu tenho que tentar aprender novos desafios, novas tarefas, novas funções. Isso tudo permite com que o cérebro vá restabelecendo conexões, ou seja, eu não posso ficar parado, né? E eu tenho que cuidar da minha saúde como um todo, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me hidratar bem, porque quanto melhor tiver a minha saúde do ponto de vista sistêmico, melhor o cérebro vai responder. Uma vez eu conversei com um neurologista e ele falou para mim, Marcela, é muito comum as pessoas se preocuparem em fazer atividade física, em academia, então cuidar do corpo e tal, mas as pessoas esquecem de cuidar do cérebro e da cabeça de uma forma geral, e aí falando da questão dos sentimentos, né, de ansiedade, depressão e também da parte cerebral mesmo, né, a gente esquece de fazer esses exercícios, essas coisas que ajudam a gente a manter a concentração, o foco. Isso é indicado para fazer em qualquer época da vida, doutor? Não só quando você está num pós-Covid ou numa situação já no início de um Alzheimer ou coisa do tipo? Marcela, isso é indicado desde sempre. Na verdade, a gente entende o seguinte, que um dos fatores de riscos bem entendidos e relacionados a desenvolver demência de Alzheimer é ter um baixo nível de instrução. Então, aquela pessoa que teve menos acesso à educação, que estudou menos, que teve menos informação, na verdade, ela tem mais chance de desenvolver um Alzheimer numa vida já adulta, tardia, né? Por quê? Porque o cérebro fez menos conexões. E se eu tenho menos conexões, eu tenho menos gordurinha para queimar se eu tiver uma tendência de desenvolver Alzheimer. Então é importante, em qualquer época da minha vida, que eu busque mais informações, que eu busque aprender coisas novas, que eu busque aprender uma língua nova, por exemplo, porque eu vou desenvolver uma área do meu cérebro diferente. Então isso tudo leva a uma neuroproteção. Esse é o nome que a gente dá. Doutor, algumas mensagens chegando, como por exemplo a da Avani de São José. Falou, pergunta para o doutor o que é sentir barulho na cabeça. Escuto isso direto, tipo um zumbido. Olha só, Marcela, essa queixa é muito comum no consultório de neurologia, barulho na cabeça. Então, na verdade, barulho na cabeça é uma coisa que a gente coloca algumas interrogações nesse sintoma. Quem escuta, quem ouve é o ouvido, não é a cabeça. Então, a percepção vem daí. Então, na verdade, grande parte desses pacientes que têm essa queixa de barulho, de zumbido, estão começando a perder a audição. Então, o primeiro médico a ser consultado é um otorrino para fazer uma audiometria, né? Então, essas percepções de barulho na cabeça geralmente são queixas envolvendo aí o aparelho auditivo. Uma pergunta agora que é da... Cadê? Eliana. Bom dia, Marcela. Bom dia, doutor. Meu marido tem 45 anos e esquece muita coisa. Ele é muito esquecido. Se você fala para ele fazer uma coisa agora, passa uns minutos e ele já esqueceu o que era para fazer. Ela quer saber se é normal na idade dele, 45 anos, ter tanto esquecimento. E ela completa. Meu filho também tem 24 anos e esquece tudo. Como eu vivo dizendo para eles que só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. Parabéns a vocês da TV Tati por esse 1 ano. De muitos. Muito obrigada. Pode ser uma coisa que passa de pai para filho, esse esquecimento, ou pode ser um hábito familiar ali? Pode ser uma coisa bem familiar. A gente tem algumas coisas positivas e negativas na família. Então, essas famílias que têm esquecimento é uma herança negativa, né? A gente observa que algumas famílias têm uma coisa chamada transtorno do déficit de atenção. E a gente entende que isso é um problema que tem alguma relação com a genética. Então, aquele pai, aquela mãe que é muito esquecida e começou numa fase muito precoce da vida, às vezes a gente observa isso acontecer também nos filhos, nos netos, levando alguns transtornos aí de aprendizado na escola, aquela criança mais hiperativa. Então, é muito subdiagnosticado ainda os déficits de atenção. E isso tem tratamento tratamento com remédio e também sem remédio. É importante reconhecer essas entidades. Bom dia, eu sou Francisca de Jacareí. Doutor, queria saber por que eu tenho tanta dificuldade em reter informações. Acabo de ler ou ouvir alguma coisa e preciso repetir diversas vezes para reter. Queria muito resolver isso para melhorar meu aprendizado. Amo ler, fazer cursos e sofro com essa dificuldade. Pode ser isso do déficit de atenção, por exemplo, que o senhor estava dizendo? É uma das possibilidades, viu, Marcela? Então, déficit de atenção pode levar a esse tipo de circunstância, esse tipo de queixa. Mas não existe só isso. Então, quando essa queixa chega a um consultório de um neurologista, a gente tem que tentar entender quais são os fatores que levam a isso. Então, por exemplo, falta de vitamina B12, falta de ácido fólico, transtornos da tireoide. Então, existem várias entidades nosológicas de doença que a gente entende que pode estar correlacionado a um estado de maiores esquecimentos. Então, quando essa queixa é muito persistente, eu preciso de olhar para isso. Lembrando que
as alterações emocionais, os transtornos de humor num paciente jovem, ansiedade, depressão, estresse, hiperfadiga, aquele paciente que trabalha demais, dorme de menos, então leva essa circunstância de uma maneira muito frequente no paciente jovem. Doutor, Isamara de São José disse o seguinte: sou muito esquecida, principalmente agora na minha gestação. Eu já era, mas agora tô mais. E ela pode estar esquecida, mas não perdeu o bom humor. Gostei da sua mensagem. Ela falou, e antes que eu esqueça, Pedro, se liga, Pedro, a Marcela recebeu chocolatinho de Dubai, hein? Amo vocês. A Isamara tá ligada nas minhas redes sociais também, verdade. Para quem perdeu, só um parênteses. Pedro Coralha, nosso repórter, e aí ontem estava comentando que ele disse que encontrou uma senhora na rua que falou, olha o Pedro, queridinho da Marcela, e virou uma ciumeira isso daqui agora, doutor. O repórter falou, como assim esse é o queridinho? Como assim aquele queridinho? Lucas Tavares, nosso colunista de esportes, falou, como assim esse é o queridinho? Me trouxe chocolate de Dubai, então tá polêmica agora sobre quem é o queridinho da Marcela. Brincadeira, todos vocês são. Mas vamos voltar antes que eu me esqueça a pergunta da Isamara. Gestação, por que a gente fica mais esquecido? A gente, calma, não tô grávida, é que eu passei por isso, não tem tanto tempo assim. Aí a Marcela tá grávida, não, calma. Por que na gestação as mulheres ficam mais... Consertei minha pergunta antes da polêmica nova aqui. Por que na gestação as mulheres ficam mais esquecidas, doutor? Marcela, é comum, sabe? Durante a gestação é um período que o metabolismo, ele reduz. Então, o funcionamento basal do nosso cérebro, ele se alentece, ele fica mais lento, né? Então, é comum que durante esse período gestacional, então a pressão pode reduzir, os batimentos cardíacos podem reduzir e o cérebro não é diferente, o cérebro faz parte desse conjunto. Então, a tireoide, por exemplo, ela pode ter um funcionamento um pouquinho menor durante esse período gestacional. E tireoide e cérebro estão completamente interligados. Então, entendendo que o cérebro faz parte de um conjunto, se o meu organismo ele reduz a marcha, o meu cérebro também vai reduzir a marcha. Então, esquecimentos são mais frequentes, falhas da memória do dia a dia, alguns erros. Então, isso é comum acontecer no período gestacional. Isso não quer dizer algum tipo de problema, não está correlacionado a isso. Depois eu vou te contar uma coisa, Isamara, depois que o bebê nasce também vai continuar esquecida, viu? Porque aí o cansaço é tão grande, a falta de sono também interfere. Então, vai passar, mas vai demorar um pouquinho mais da gestação. Doutor, essa questão do cansaço também está diretamente ligada à memória, à concentração. Quando está num nível de estresse muito grande ou de cansaço, falta de sono, isso também interfere na concentração e, consequentemente, no esquecimento. E, Marcela, você tocou num ponto bastante interessante, né? Que você falou que depois que o bebê nasce, aí a coisa vai piorar. E é bem verdade, isso, a gente observa isso, que eu tenho muitas pacientes no período aí puerperal, depois que o bebê nasce, no primeiro ano depois que o bebê nasce, a mãe chega ao consultório e fala, olha, minha memória agora está um desastre. E isso não é incomum, porque aquele sono que acontecia de uma maneira contínua durante a noite vai parar de acontecer. E precisamos dormir para poder ter uma boa memória. Isso é um fato, porque é durante o sono que eu vou sonhar, né? E isso acontece mais ou menos 3 vezes por noite ou 4 vezes, que a gente chama de sono REM, que eu vou conseguir sedimentar a minha memória, aquilo que eu aprendi durante o dia, e jogar para fora toda aquela informação que eu não vou precisar de levar em diante da minha vida. Então, é o momento de eu fazer a limpeza do meu HD, a limpeza do meu cérebro. Se eu não tenho uma boa noite de sono, o meu cérebro, a minha memória não vai funcionar bem no outro dia. Isso é um fato. Se é. Aline de Lorena, doutor, eu sofro muito com perda de memória. Mal lembro das melhores partes que já passei no meu passado. Antigamente, eram coisas bem antigas que eu me esquecia. Das primeiras coisas que meu filho fez, por exemplo. Só que hoje em dia eu esqueço de coisas de 2 semanas atrás, ou até menos. Confesso que estou com medo. Aline, o que a gente pode dizer para ela, de Lorena? Aline, é o seguinte, toda vez que eu tenho queixas de memória que vão piorando, que vão se acentuando e que começam a interferir na minha qualidade de vida, isso tem que ser olhado, isso tem que ser pesquisado. Então, um profissional tem que ser consultado. De preferência, claro, um profissional da área que seria um neurologista. Então, se essa falha de memória está em progressão, está piorando e as pessoas ao redor estão percebendo que minha memória já não é mais a mesma, então eu preciso de buscar ajuda médica, porque sim, isso pode ser um problema, isso pode ser um problema médico que precisa de um tratamento. E quanto mais precoce a gente trata essas condições, melhor é o resultado.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no Novo Dia. Foi um prazer te ter aqui no Jornal. Volte sempre, viu? Obrigado a você, Marcele. Parabéns aí pelo 1 ano da TV Tati. Obrigada, obrigada. Bom dia para você. Obrigado.